E aí? Belezinha? We are back, we are. Estamos aqui para mais um Boletim da Queda, esse é o episódio 3. Muito bem-vindos ao mais um boletim. Mais um Boletim da Queda. E hoje Hoje a gente vai falar falaremos, sobre o quê? hoje falaremos sobre as dádivas, As raças do as cenário. raças do cenário, que são dádivas. São dádivas, essa é uma coisa que, desde o começo do cenário, eu queria que elas não fossem raças no sentido mais clássico de fantasia medieval. Cara, Que são as dádivas? as dádivas, elas são, na verdade, o que torna o teu personagem filho de uma divindade. Isso é uma coisa legal do cenário, porque desde o começo eu queria que quando tu fosse criar um tipo personagem, a tua raça jogável ali, ela influenciasse mais do que somente os teus atributos, ou o que tu ganha de poder, ou coisas assim. Ela falasse um pouco de como que tu se relaciona com o mundo. Isso era uma coisa que eu tava afim de fazer. E conversando com o Luciano, depois de jogar a nossa primeira mesa, né, a gente jogou uma aventura online, tá até no meu canal. Confira lá. Que é o Sangue Maldito. A gente tava falando sobre o problema da nomenclatura de raça, né, pra gente latino-americano em Dungeons and Dragons, né? Que não são bem raças, cara. Ao mesmo tempo não são espécies diferentes. É mais do que isso, né? Quando você escolhe jogar de elfo, quando você escolhe jogar de humano, você tá fazendo uma escolha importante pro teu personagem. E aí, depois de conversar bastante com ele, com o Thiago Rosa, com o André Soares, que são do RPG Notícias, a gente chegou que o nome Dádiva, né, é um nome bom. Porque de fato, cara, todas as criaturas inteligentes de Skyfall são filhos de uma divindade com a divindade da vida, né? As divindades elas já foram mais presentes, mas hoje elas são mais imagens e vontades e informações desse gênero, e de uma forma ou de outra elas são filhas da vida. E aí, tem filhos com a vida. Uma coisa meio grega, assim, sabe? Sim. Não sei quem com não sei o que, que não sei o que vai não sei o que, blá, 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 blá. E aí nascem essas dádivas, que são essas criaturas. Então, é uma nomenclatura até difícil da gente superar, né? Tipo, qual é a tua raça? Quando a gente for fazer personagem, já vai, velho, qual é a tua dádiva? Pô, mas é bom. É bom, cara. É um negócio que, bom. tipo, pelo menos pra mim, assim, eu sinto que ela que rola pela língua. Eu não sei como é que é esse termo em português. Não sei também, Mas, tipo assim, é um bom termo, sabe? Não é um termo que fica, tipo... Às vezes tu vai falar um nome muito complexo, por exemplo, sabe? Tipo, por exemplo, nomes de elfos e tudo mais. Pô, tem como tu ter nomes de elfos que eles rolam pela Illidan. Illidan é Sabe? ótimo, Tipo, cara. por exemplo, sabe? Exato, Falando de WoW, né, no caso específico. Mas é um nome que funciona, pelo menos pra mim. Eu sinto que ele funciona. Não sei se tem a ver também com a força da marca, né? De muitos anos. Sim. Mas ele parece funcionar, porque é um nome simples de pronunciar essas coisas. Dádiva é um negócio também que fica, sabe? Tipo, fica bom. É bom, falar, é bom. sabe? Ele faz sentido, cara. Porque quando tu pergunta pra alguém qual é a tua dádiva, parece que a pessoa recebeu algo de alguém. Isso é legal, tipo assim, pô, é uma coisa que você tem sua, mas parece que veio de outra coisa, sabe? Tem uma coisa, parece um chamado maior, sabe? Chamado maior assim. Não é comum se perguntar qual é a tua dádiva, né? Não, Porque todo mundo consegue olhar pra ti. consegue ver e terminar. Mas perguntam pra Dragonborns. Ah. Porque, por exemplo, um Draconato, filho de 2 elfos, eles perguntam pra ele, cara, qual é a tua dádiva? Não, originalmente eu sou filho de elfos. Caraca, olha só. E tem problema falar isso, não? Não, Porque, não. tipo, eu faço a conexão, por exemplo, de vampiro. Ah, sim, Vampira justo, Máscara, justo, né? Vampira Máscara é costumeiro, ou se era costumeiro, se perguntar, só que é falta de educação. Sim, Você mas às vezes pergunta, a gente tipo- tava meio que perguntar assim, tipo, perguntar assim, né? Sim, tipo, Exato. por suas disciplinas. Exato, tipo Então, isso. tipo, mas ainda assim, então legal. Então, que bom que não é, enfim, não é problema. perguntar. Não, principalmente na verdade pra Dragonborns, porque todos os outros a gente consegue, Consegue ver né, fora. ver qual é. Sim. Dragonborns, né, os tipo Draconatos, já vai ser diferente. Inclusive eu tô em grande debate como que vai ser o nome dos Dragonborns. Porque Dragonborn é um nome em inglês, né? Sim, Draconato. Draconato parece bom, tipo, ele é um Draconato. Eu Ele adoro. eu acho bom adoro. também, eu gosto Mas, pra caramba tipo, também. Mas tu teria que ter um nome diferente. Não, porque Dragonborn é em inglês. Sim, Só por causa disso. essa é a maior Essa principal. é a parada. Sim. Tipo, Halfling, por exemplo, ele também ele é Halfling. Sim. Eu considerei mudar, mas ao mesmo tempo eu não sei. Tem essas coisas que eu ainda tô meio que, tipo, debatendo. Mas a Sim. princípio vai ser Halfling mesmo. Cara, vamos falar um pouco de quais são as Vamos falar das dádivas? dádivas. Vamos falar das dádivas. Tá. Então, beleza. Qual que você quer saber Primeiro eu primeiro? vou dar um panorama geral de quais são mais ou menos a mecânica por trás. Um pouco da mecânica por trás. Pode ser. Das diversas dádivas que existem em Skyfall e também um pouco sobre o lore de cada uma. Beleza. Então a gente tem A gente tem uma colinha. a gente tem uma colinha. Então beleza. Temos os humanes. Os humanes. O que exatamente são os humanos? Porque a gente sempre se refere a humanes, não a humanos.
Eles não são humanos. Eles não são humanos. Não são humanos. Eles têm aparência humana, como a gente... Tipo, você... Uma ilustração de um humano e você vai olhar e falar, pô, é um ser humano. Uhum. É e não é. Ele é uma criatura humanoide que veio do arquipélago de Humani. E eles são né, chamados de Humanis. É isso. Tá. Esse é o geral. Mas esse arquipélago ele passou por tantas mudanças em tanto tempo que as diferentes tribos daquele local se definiram como dádivas diferentes, porque elas foram adotadas por divindades diferentes. Legal. Os Humanis vieram do milho. Que doido. Por isso que eles têm cores diferentes. Massa. Isso é uma coisa que eu amo muito. Isso não é criação minha, isso é uma coisa que eu amo muito da cultura asteca, tem um pouco disso da cultura maia, de que os seres humanos foram criados a partir do milho, porque o milho ele é uma coisa que tinha várias cores diferentes e tal. Tá ligado? O que é earn em inglês? É trigo? Acho que sim, não sei. Acho que então, eu acho que é trigo. Em paralelo, só uma tangente. Uma tangente, a gente faz isso. A gente direto. faz muito isso. Então, no Shingeki no Kyojin, no Attack on Titan, anime, mais, reza a lenda, existe uma teoria, não se sabe, eu não sei se se sabe na real, porque eu não tô mais acompanhando, que os titãs são feitos de trigo. Não necessariamente de milho, mas de trigo. Mas de trigo. Eu fico pensando se legal, de repente não é da mesma vertente da parada. Pô, assim. talvez tenha uma coisa parecida no sentido de... É porque assim, o mito de criação dos seres humanos é uma coisa que eu sempre gostei, cara. Sempre gostei. A ideia de ter feito do barro, depois ter tirado uma costela, sabe? Essa coisa que você pegou alguma coisa natural, tá ligado? Por isso que eu acho que todas as dádivas têm que ser filhos da vida. A vida ela é grande, ela é ampla, ela é múltipla, sabe? Ela permite muitas coisas. E os humanos, quando foram feitos do milho, eles eram só filhos da vida. E eles eram muito autodestrutivos. Porque a vida sempre encontra a morte. Ufa. Então eles, como pipoca, eles explodiam. Não, mas tipo eles encontravam um fim, entendeu? Essa vibe, eles encontravam um fim. E aí, fim delicioso. Delicioso, com salzinho, manteiguinha. Com a manteiguinha. E aí, as diferentes ilhas desse arquipélago deram origem a várias culturas diferentes e cada cultura foi abraçada de uma forma ou de outra por uma divindade diferente. Então, por exemplo, os Kia são humanos que são filhos da maré. Os Kia são os... Eles têm uma pegada mais Maori. Tá, massa. Né? Pô, aquela pele marrom, bronzeada, assim. Nossa. Aquelas tatuagens, eles estão muito tatuados, eles adoram as aves por causa da tipo, liberdade. Eles adoram tartarugas, eles têm tatuagens grandes de tipo tartarugas nas costas ou na coxa, assim. E eles têm espíritos guardiões também, tem um pouco dessa tipo pegada. E eles são navegadores por excelência. Mas uma coisa que já vou falar aqui porque é bem importante. Todas as dádivas, todos os personagens de Skyfall e todas as dádivas possuem algo chamado melancolia. Melancolia. A melancolia é um traço da dádiva que define como que o teu personagem caminha pro fim. Os Kias, eles não conseguem ficar parados muito tempo em um lugar. Se eles fazem isso, eles viram um coral. Ah, a gente tinha conversado sobre isso. Alguém que virava árvore? Não, coral. Era o coral mesmo? Eram os próprios Kias? É. Eles são os únicos que fazem isso. Sim. Que se ficam parados, eles viram coral. Um coral. Tá, beleza. Isso. Então tinha sido sobre ele mesmo. Nossa, que tu mencionou sobre. Muito doido. E aí, tipo, eles isso... são nômades, né? Eles então, são nômades. Obrigados a ser nômades. O que significa que nunca vai ter um Kia que é líder de uma guilda. Porque tem que ficar dentro da coisa de guildas, entendeu? Nossa. Ou se ele tem, é outra pessoa que manda, enfim, Sim. ele fica lá. Tem uma vibe, tipo, exceções pra guildas móveis. Talvez, mas eles têm que ter uma casa assim, quando tu vira uma guilda, tu ganha uma porta. Tem que ter, uma coisa não existe sem a outra. Ah, tá, ok. Então beleza. tem isso. E aí tem umas coisas loucas, assim, tipo, se um Kia for condenado a ficar preso em algum lugar, você tá condenando ele à morte. Tá condenando ele à morte. Se ele fica tanto tempo sem se movimentar, ele morre, tá ligado? Então, isso é uma coisa bem interessante, assim. A melancolia dos Kias é que eles têm que estar em movimento, então eles não fazem raízes, eles não ficam presos, eles têm que se movimentar como a maré. Massa. Louco, né? Nossa. E aí todas as dádivas possuem dons. Tá. Isso vai ser um sistema específico de Skyfall, porque quando você cria o seu personagem, você escolhe a sua dádiva. A tua dádiva vai te dar algumas qualidades específicas, te dar uma melancolia, e vai te dar também uma série de dons pra você escolher. E quando você pega nível, você ganha mais dons. Tá. E não existe talento em Skyfall. Tu não consegue pegar feat? Não tem feat. Tá, é dom. O feat é um dom. Tá, mas é os mesmos? É a mesma lista? Tu pode usar da mesma Tu lista? pode usar, Tá, mecanicamente falando. Mecanicamente usar é da mesma lista. a mesma coisa. Tá. Tipo, quando tu vai pegar um talento, né? Quando tu vai pegar um dom, desculpa, tu ganha junto com o Ability Score Improvement, mas eles são meio que fixos por nível. Caralho.
Caralho, tá. tá? E tu não escolhe um ou outro. Tu ganha um Ability Score e tu ganha um dom. Um dom. É os dois. Não, então tu opta. Tu escolhe. tu ganha os dois. Ganha os dois. Caralho, então as pessoas ficam muito fortes muito rápido. Ficam. Tá, Mas e tu falou desde o começo? Tem isso? desde o primeiro nível. Primeiro nível tu já ganha algum dom. Então como se todo mundo... Isso pra todo mundo. Todo mundo. Então todo mundo é a variante humano, basicamente. Isso, é. Se a gente for falar mecanicamente falando. Isso, exato. Só que, tipo, tem os seus atributos específicos, Não, tu não tem atributo por dádiva. tu não tem atributo por dádiva. Não. Quando tu escolhe a tua dádiva, tu não tá escolhendo no que tu é bom. Tu tá escolhendo por que tu quer jogar esse jogo. Por que tu quer jogar o jogo? Tipo assim, se eu quero jogar com um personagem que ele preza a liberdade acima de tudo, eu jogo com um Kia, eu tô fazendo uma opção de quem que eu quero ser nessa fantasia. Isso é legal, cara, é uma coisa que eu acho massa, tipo... Mas o que define quem que tu quer ser é o que te limita, não o que te dá oportunidade. Entendi. Quando tu escolhe a tua classe e o teu background, tu tá escolhendo como que tu te fortalece. Uhum. Quando tu escolhe a tua dádiva, na verdade, tu meio que escolhe a tua maldição. Porque é a única coisa que ela vai dar. Caralho, que loucura. E a gama de dons que tu pode escolher. Então, tipo assim, Sim. Kias tem dons que eles podem saber onde fica o norte sempre, são bons pra poder navegar. Tá, então vão ter outros dons, outros feats, Vão. além dos que tem no Os livro. feats que tem já vão ser modificados pra poder ser adaptado pra essa mecânica. Porque tu não cenário. pode ganhar atributo, tem todas essas coisas. O feat não pode dar atributo, né? Porque O tu já vai ganhar Porque tu já vai muito. ganhar ability score, então Sim, tu não tem entendi. por que escolher isso. Então não tem entendeu? como combar, não tem como estacar. Não tem como destacar, não. os não, atributos, É isso tá. aí. E também, quando tu escolhe uma dádiva, tu não ganha ponto de tipo atributo. O que vai te dar ponto de atributo é o teu background. Teu background vai ser tá, eu ia te Vai, perguntar é isso o teu, agora, é o tá. teu background. Então, a tua dádiva é basicamente pra te falar A tua melancolia, A a tua tua velocidade. tua velocidade. É, na verdade, mecanicamente é o quanto Sim. tu anda, quantos quadradinhos tu anda e o teu tamanho. E aí o resto é na interpretação. Ela É, tipo, é tipo uma isso. escolha pura, Tipo quase isso. que puramente Por exemplo, interpretativa. nem todos os anões tem Dark Vision. Ah, porque isso vai estar no teu... Dom. E os dons de nível 1 são os que te dão mais coisa. Ah, tá. Ele não ok. pode escolher mais de um de tipo nível 1, Legal. entendeu? Então, tem, tipo, na parte dos seus dons vão ter coisas, tipo, conhecidas atualmente como traits de classe, por exemplo, Dark Vision, essas coisas assim. Também, são os traits Legal. raciais. Pô, também então- dessas coisas. Por exemplo, não é todo draconato que cospe fogo. Só os que têm um dom pra isso. Outros eles têm uma presença assustadora. Ah, doido. Porque assim, isso já existe de uma forma ou de outra quando você tem variantes de dragonatos. Sim, É sim. que, por exemplo, não existe sub-raça aqui. Entendi. Não tem vários. Existem vários tipos de anões. Sim. Mas existem tantos tipos de anões quanto existem anões no mundo, entendeu? Entendi. Cada anão é muito único. Cada um é muito Tanto que massa. os Humani, eles são quem vem do arquipélago de Humani. Não é humano. Não existe humano no cenário, entendeu? Sim. Quando tu joga com Kia, tu já joga com uma cultura que se fortaleceu há tanto tempo que não pode ser chamado de Humani. Ele também é um Humani, mas ele é muito mais que isso. Ele é um Kia. Sim, ele é um Kia. O Money é o... Tá, legal. Como massa. todos são dádivas, entendeu? Sim. Beleza, então a gente falou dos Kias, essa Vamos falar parada dos- isso. Maori. Maori, Não podem ficar parados, tem esse negócio da mara de tipo coisa. Eles vivem embaixo d'água? eles vivem em cima. Eles não conseguem Respirar respirar. embaixo d'água, tá, beleza. Alguns eles não conseguem, vivem. mas é um... É, eles vivem em constante movimento, né? Então eles não vivem Isso. parados em obra. E também não é necessariamente parados em... não é necessariamente no mar. Tá, sim. Pode ser na terra, entendeu? São rangers, por exemplo. Louco, massa. Então tá, que mais? Embo, são os Embos. Mbo. Embos. Tá. Os Embos, eles são um tipo de Humani também, que nasceram do arquipélago de Humani, mas foram os primeiros a sair. Eles foram os primeiros a encontrar o continente de Opaf. Quando eles chegaram lá, eles foram uma dádiva que se encontrou com outras criaturas inteligentes. Porque assim, Bullywugs não são chamados de dádivas. Porque eles não são filhos de divindades. Eles são filhos de titãs. Isso é uma Titãs. outra vibe. Tá, é. Mas, tipo, Assunto pra outro podcast. é outro podcast. Mas tipo assim, tritões, por exemplo, são filhos de um titã. Ele não é filho de uma divindade. Como que a gente diferencia, como que a gente sabe quando é filho de um titã e quando é filho de uma A divindade? história diz. A história disso. Pode ser que esteja errado. Pausa pra água. Porque a voz tá chota, Uhum. ele tá caralho. Mas tipo, por exemplo, os titãs, eles são criaturas que são monstruosas. Monstruosas. Ah tá, então tipo, por isso que é fácil de, tipo, digamos que associar Bullywugs e tritões. Mas o que é monstruoso? Por exemplo, tá? Os gigantes, eles não seriam filhos de divindades. De divindade, seriam filhos de titãs. Isso. Por mais que eles sejam... Tanto quanto os dragões também são. Tá, então um Dragonborn, ele deixa de ser o filho de uma... De uma dádiva. Não. uma dádiva? Esse que é
O Dragonborn, ele é muito específico, porque pra nascer um Draconato, Aham. um dragão tem que estar dormindo, lembra que só existem 5, ele tem que estar dormindo e durante o sono dele ele tem que encontrar, ele tem que tocar o plano do Arcanum. Uhum. Se algum mortal tocar o plano do Arcanum enquanto ele toca, aquele mortal fica grávido do ovo, Sim. daquele dragão. Sim. Ele ainda é filho daquele mortal, na verdade ele não tem pai e mãe, ele tem só o pai ou só a mãe. Entendi, claro, porque... É. Ele foi, na verdade, ele é fruto de um encontro do dragão ou da dragonesa com aquela criatura. Sim. E, portanto, pode ser um macho ou uma fêmea que vai chocar o ovo dentro de si. Porque no final dos contos não importa, porque a pessoa vai morrer. O ovo explode e mata a criatura. pessoa- sim, do coisa. Ou pelo menos faz ela fazer uns 2 Death Saving Throw. Mas aí, o ponto principal disso é que... Mas interessante, tem como sobreviver então, Ninguém... Tem como. teoricamente. Teoricamente tem, Tá. Não, mas normalmente dizem que morre no coisa, Sim. né? Mas... Mas os Draconatos, eles são considerados dádivas porque eles carregam as dádivas da mãe ou do pai. Quando tu escolhe um Draconato, tu tem dons específicos do teu dragão e tu tem dons da dádiva que tu escolhe que foi o teu pai. Então, tipo, um Draconato que é filho de elfos pode pegar dons de elfo. Entendi. E também dons de dragão. Massa. Sempre o dom de dragão vem com um defeito. Com defeito? Sempre. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, quando tu cospe fogo, quando tu tem a opção de breath, tu não consegue se alimentar de alguma coisa específica. Caralho, que pira, que doido. Tipo assim, eu acho que é dragão vermelho, tá? O dragão vermelho ele não come carne ele não come carne vermelha. Ele só consegue comer aves e peixes. Então quando tu escolhe esse dom no primeiro nível, tu abdica de poder comer alguma coisa. Se tu comer, tu vomita, entendeu? Sim. Então tem restrições alimentares, tem Que doido. territórios que tu não consegue pisar. Eu acho que é o dragão verde que não consegue pisar em areia. Não consegue pisar em areia? Não consegue pisar em Caralho. areia. Que tem a ver também com aquela questão do deixar de sonhar, alguma coisa assim? Talvez, não sei. Não tem muito definido bem ainda. definido. Assim, Pô, mas seria massa, porque combina, porque tipo, se tu tem que tocar o Arcanum, que é o plano dos sonhos da parada, se o negócio Faz deixa de sentido, é sonhar. verdade. Isso podia ser uma coisa, na real, olha, ó, aí, ó. As ideias. ao vivo, é. Isso pode ser um negócio, tipo, ao vivo, mais ou menos. Isso pode ser um negócio, tipo, dos dragões. Imagina, porque, tipo, se todos os dragões, eles têm esse negócio do plano dos sonhos, se eles estão meio que em conjunto ao plano dos sonhos, tá ligado? E, tipo, as coisas sonham e quando elas secam, elas deixam de sonhar, no caso a floresta, né, vira pro deserto, Sim. talvez tenha essa... O foda é que eu não sei o quão difícil ficaria isso em termos mecânicos, porque imagina, né, se o cara quer fazer uma campanha no deserto e tem um Dragonborn, ele simplesmente não consegue. Ou tipo, tem uma faixa territorial que não é tocada pelos Dragonborns ou pelos dragões. Tipo, tudo bem que isso é interessante pra caralho, né, se for parar pra pensar. Mas ainda assim, tem que deixar isso balanceado em relação a questão também é assim, eu não tenho interesse de balancear tudo. Sim. Porque eu acho que tem uma coisa do jogo old school que eu concordo, que é quando tu escolhe jogar uma fantasia, tu opta por ganhar liberdade ou restringir algumas coisas. Tipo, a gente pode jogar um mundo que é mais legal que o nosso, que tem dragões e coisas parecidas, etc. Sim. A gente faz isso optando por algumas limitações. Tipo, eu rolo dados pra poder resolver algumas questões. Isso é uma Entendi. limitação, entendeu? Entendi. Aham. Então eu gosto disso, sabe? Sim, bota fé. Essas coisas. Mas tá, vamos falar dos Embo. Vamos falar. Embo, vai. Os Embo foram os primeiros a sair do continente de humano. Eles encontraram criaturas como bullywugs, tritões e não sei o quê. E diferente do esperado de seres humanos, eles não colonizaram. Uhum. A cultura dos Embo, ela é uma cultura antropofágica. Caralho, eu nem sei o que isso significa. Eles são, tipo, eles tomam pra si aquilo que eles têm dos outros. Então ela é uma cultura ela é policultural por natureza. Tipo, eles não têm muito bem definido o que é deles, de fato. Porque o que é deles já mudou tanto que é impossível de dizer o que é deles, o que é de não sei quem, o que eles tiraram de não sei aonde. Eles assimilam culturas pra eles, digamos assim. Não pra eles, mas eles assimilam culturas e crescem junto com isso. Isso, exatamente. Eles não dominam e Sim. colonizam. Sim. Eles optam por uma colonização antropofágica. Isso que é louco, assim, tipo, é um conceito estranho, porque ele é diferente do que tem no tipo, nosso mundo, mas quando eles chegam em um tipo, lugar novo, eles adquirem a linguagem, os manejos culturais, tudo aquilo, e transformam nisso pra eles. Tudo assim, tipo cozinha, essas Não, coisas tudo. assim. E aí é louco porque as comunidades que têm grande população de Embo são comunidades muito vivas culturalmente, porque como eles trazem coisas de outros povos, aquela comunidade naturalmente se modifica também. Legal. Então, tipo assim, talvez seja uma comunidade de Embo próxima de uma comunidade de tritões, e talvez os tritões usem roupas que os Embo trouxeram.
Mas essa roupa que os Embo trouxeram são de Bullywugs de uma tribo de 400 quilômetros ao norte. Então eles são humanos que são muito sociáveis. Muito. Ou que eles manjam pelo menos muito, eles manjam de aprender a socializar. Porque Também. eles sabem também. essa questão de trejeitos e tudo mais. É porque eles foram os primeiros. É que no arquipélago de Humanis estourou uma guerra que resultou na explosão do vulcão Tchef. Eles foram os primeiros a sair. Eles falaram, cara, não é nossa vibe lutar contra os nossos irmãos e irmãs, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tipo, arquipélago nós vamos pro continente. E eles foram. Massa. E lá eles encontraram outras dádivas. Qual que é a parada qual que é a melancolia do Zembo? Né? Porque eles têm essa pegada de socializar e de não sei o que, né? Eles têm uma dificuldade de definir a identidade deles. Os Zembo não conseguem fazer obras de arte. Caralho, que pesado. Sério? Não conseguem. Eles não conseguem cantar. Ah, que treta. Tudo que eles conseguem fazer é criar a partir daquilo que já existe. Tá. Então, eles não conseguem criar uma coisa individual. Mas o que é mais curioso é que eles têm danças coletivas, cantos coletivos, culinária coletiva. Mas que não são deles? Não, mas que talvez tenha sido um grupo de embos que sem querer acabou criando. Porque eles não conseguem passar pelo processo criativo. Tá. Isso, a princípio, parece bobo, né? Pô, não pode fazer processo criativo, mas, cara, pensa que, por exemplo, dificilmente vai ter um embo bardo com criações dele. Tipo, ele vai estar cantando música de outros? As histórias que ele fala não são dele. As notas que ele toca nunca são dele. E talvez outras pessoas nem reconheçam isso. Mas em algum momento o mestre vai falar, tipo, cara, isso não é teu. Isso você ouviu naquela vila, naquela noite que você tava e você lembra disso. Sim. Mais uma vez, cara, você tá reproduzindo uma coisa que não é sua. Então, Caralho, ao mesmo tempo que é uma dádiva muito boa tu poder trazer e compartilhar, é uma melancolia muito grande. Porque a identidade parece que se perde. Entendi. E isso é uma forma que eu pensei de problematizar, essas viagens que a gente tem, né? De problematizar um pouco de que a gente tem no Brasil de ser colônia eterna, sabe? Tudo que a gente reproduz parece que nunca é cultura brasileira de fato. Parece que a gente sempre tá querendo trazer alguma coisa que é de outros. A cultura do Zembo é uma luta contra isso, constante. Porque por mais que eles tragam coisas dos outros, eles têm muita dificuldade de criar aquilo que é deles, entendeu? Mas surge. Existem danças, cânticos, roupas que são deles, mas que sempre parece que é anterior de outra coisa que eles já viram, que eles já viveram e não sei o que. Tá. Que é muito difícil de definir o que é deles e o que não é. Caralho. Porra, Louco, né? essa é pesada. Tá, a dos Tiflins a gente já falou um bocado, que são os outros humanos. Sim, mas acho massa. Acho massa falar. Eles são os humanos que, quando o vulcão Tchef explodiu e liberou a sombra, eles foram escravizados pelos demônios que saíram do vulcão. E quando eles foram escravizados, eles fizeram um pacto com a sombra para poder tomar um pouco de poder e sangue demoníaco e lutar e prender os demônios de volta dentro do vulcão Tchef. Eles fizeram isso. Mas a sombra cobra um preço. Né? Toda vez que um Tiflin... Agora a sombra tá aí para todo mundo pode usar dela. É. Mas os Tiflins, eles têm uma coisa diferente, que é quando o Tiflin faz 10 anos, 10 anéis de idade, os pais matam ele, para ele fazer os 2 Death Saving Throws. O ser Tiflin é também cultural, né, quase, porque... É. Porque essa é a parada, né? A dádiva não é Tiflin, a dádiva é o Humani. É humano mesmo. Ah, tá. E aí, tipo, ser Tiflin é cultural. Então é essa parada que, tipo, tu mata a criança, ela prende o grilhão, e por causa disso, porque ela prende o grilhão, porque ela, tipo, se conecta com a sombra, ela se transforma Em no um Tiflin. Tiflin, exatamente. Sim. Um boa poderia ser um Tiflin? Claro, o louco é assim, ó, é que assim, uma criança que nasce em uma comunidade Embo, Aham. ela não consegue fazer o pacto com a sombra. Tá. O que significa que se um Tiflin tem um filho no continente, ele não consegue transformar o filho em Tiflin. Mas por quê? Porque tem que ser no vulcão Tchef. Tem que ser um vulcão Tchef. Tem. Mas, e tipo assim, se ele tem um filho no continente, leva o vulcão Tchef e faz isso? Não, porque ele tem que ter nascido em tipo território Humani. E tem algum motivo, assim, tipo, que as pessoas sabem que existe pra Porque ter o pacto com a sombra foi feito lá. Porque o Toda pacto- criança que nascer aqui... Ah, toda criança nascer aqui. Isso. Tá, mas tipo assim, se um Bo nasce lá. Se um anão nascer lá, ele pode virar um Tiflin. Tá, beleza. Ok. Ou seja, vai Ah, ser tá, um então- anão com então- chifres e a coisa toda. Então podem existir Tiflins com essa. Pode. Com essa, tipo. Então os Tiflins, eles são dos mais tipos variados. Pô, eu gosto mais ainda, sério. Eles são. Já era quase das minhas raças preferidas.
Tipo assim, eles podem ser dos mais variados, então, arquétipos de corpo, por exemplo, tu vê certeza. Tiflin de todo jeito, pequenininho, grande pra caralho. Tu não vê tanto porque as pessoas evitam fazer isso. Cara, porque não parece uma decisão sábia. Ao mesmo tempo, se uma mãe leva... Se um pai e uma mãe vão pro continente... Se uma mãe e um pai Tiflin vão pro continente pra ter o filho lá, eles são tidos como covardes. Porque eles não estão honrando o pacto que foi feito. Caralho, tá. O que significa que trouxe... Porque isso é outra coisa. Se 2 Tiflins têm um filho, ele sai humano. Normal, sai um humano e... Cara, pode sair tipo... E assim, tu nem consegue determinar qual é a etnia daquele humano Sim. que tipo, nasce. Porque não se lembra direito como é que era o pai e a mãe. Aham, sim. Que loucura. Então, tipo... Todo Tiflin é muito único. Como eles prezam a liberdade, todo Tiflin é muito único. Nenhuma característica do teu pai e da tua mãe tu carrega. Ou pode carregar, mas vai ser um aleatório. Caso tu A se cor do transforme... Tiflin, qualquer outra coisa não tem nada a ver. Caso tu se transforme. Mesmo quando tu nasce um humano e tu não sabe muito bem como é que era o teu pai e a tua mãe, eles também não lembram muito bem. Entendi. Porque Caralho, isso que não é treta. importante. Sim. Então essa é a vibe. Tá, e essa parada de ter tidos como covardes, essa é coisa dos Tiflins? Dos Tiflins. Ah, tá. Eles são Então, eles tipo, mesmos. as pessoas não, tipo, pessoas que não são Tiflins não olham e falam, você não quis tornar. Não, Tipo, eles não têm Não. essa pressão de julgamento. E a melancolia dos Tiflins são os grilhões, né? São os grilhões. Eles né? já começam com 2 Death Saving Throws falhados. Então, Que é treta demais, maluco. isso Jesus é amado. muito, muito tenso. É muito tenso, é. Vamos seguir pros orcs. Vamos seguir Pra pros gente orcs. não ficar muito tempo também, porque senão a gente vai ficar É, a gente vai ficar, é normal. Não, É isso aí. Cara, os orcs são filhos da Fúria, originalmente da vida com a Fúria. Essa era a parada. Essa história eu manjo mais ou menos. Ah, exato. É. E eles eram filhos só da Fúria com a vida, eles eram seres de Fúria, até que a vida, em algum momento a vida abandonou todas as dádivas, muito tempo atrás, e outras divindades meio que entram no meio do caminho, ou titãs até. Uhum. No caso dos orcs, foi A ordem. a Ordem. A ordem. Existe uma divindade chamada a Ordem, que também às vezes é confundida com a Justiça, não é necessariamente a mesma coisa, mas que eles são filhos dessas duas dádivas agora, e os orcs nascem de 4 jeitos diferentes, que são as posições das presas. Nossa. Um orc pode ser um servo, pode ser um sábio, ou pode ser um aristocrata, um burocrata, né? Ele entra mais por esse lado social. Essa é a vibe. Ou ele pode nascer sem presas. Se ele nascer sem presas, ele é tido como um meio orc. Meio ele é orc. somente filho da fúria. É engraçado porque o que determina que eles são filhos da ordem é a presa, o que normalmente seria uma coisa de fúria, né? Que é visto como, tipo, a parte... Tu olha pra um orc e o que tu vê são as presas dele gigantes pra É isso. fora, daí tu toma isso como característica principal dele. Mas na verdade é a presença da ordem. Quer dizer, isso é debatido. Por quê? Porque a melancolia dos orcs é a luta contra a fúria. Tá. Em algum Nossa, momento eles são tomados pela fúria. Isso vai acontecer. isso vai acontecer. Né? E isso não tem regra, não tem mecânica. Tipo, em algum momento você vai dizer que você foi tomado pela fúria, teu mestre vai te provocar dessa forma. Ele é um jogo de repreensão, né? O orc ele é muito reprimido, ele quer reprimir a fúria. Mesmo um bárbaro orc, quando entra em fúria, ele não entra na fúria orc verdadeira. Sim. Ele aprende a usar a fúria como força. Uma fúria controlada. A fúria controlada, né? Você entra em fúria, você escolhe, você gasta uma bonus action. Não tem isso com a fúria orc, entendeu? Tipo, não tem isso. Isso não existe. E esse grilhão, essa melancolia deles é que em algum momento eles vão morrer por causa da fúria deles. Eles sabem disso, cara. Todo orc sabe. Ele vai ser Em algum- tomado completamente por essa vontade absurda e vai perder controle. Vai. E aí, eles dizem que isso acontece... É bem bonito isso. Eles dizem que isso acontece porque quando o orc é tomado pela fúria, ele procura a vida. E ao invés de encontrar a vida, ele encontra a morte. Porque a vida abandonou a fúria. É uma história de amor, assim, sabe? Sim, também, porque talvez a vida tá sempre encontrando a morte. Também, Então tem vários poemas orcs sobre a Sim. vida e a morte. Pô, e a isso é fúria. massa, tipo... Eles traçam o mesmo caminho que a vida traça. Quando Sim. eles perdem o controle. Sim, Eles aham. encontram a morte. Kobolds. Os kobolds, eles são filhos de titãs, né? A gente vai falar deles depois. Boldurus, tá? Mas a gente vai falar dos anões, velho. Vamos falar dos anões. Os anões. Os anões, eles são... eles eram seres que viviam debaixo da terra, né? Eles não viviam em cima da superfície, eles de fato viviam debaixo da terra. Anões é a galera que sempre se fudeu. Só se fode. Sempre se fudeu, cara. É, Sempre se é. fudeu. A história dos anões, ela é histórias de... eles são os que mais sabem sobre ruínas, cara. Porque a vida deles existia em ruínas. Eles subexistiam em ruínas. Cara. Até que eles conseguiram matar alguns titãs e usar o corpo deles para poder construir a capital. Então a capital anã que tinha na profundeza era feita em cima de corpos de titãs. Uhum. E aí, um determinado dia, eles encontraram um ovo de um dragão vermelho e aí tudo desandou.
Tudo desabou. Tudo desabou. Um anão decidiu virar um dragão vermelho e aí deu ruim. Aí fudeu tudo, Porque daí ele viu na cabeça dele que ele tinha que sair das profundezas, e quando ele saiu, ele passou pela capital anã, e aí chegou depois lá na frente, na última capital dos gigantes, matou todo mundo lá, foi um rolo do caralho. Destruiu depois a capital dos anões, fudeu tudo. E os anões foram pra superfície, construir uma nova capital, e aí a segunda queda foi em cima da capital deles. Isso acontece porque, mais ou menos nessa época que eles encontraram o ovo, dizem que foi a época que a vida morreu. E eles são... É lenda, não sabe se a vida morreu ou não. Não se sabe. Tá. Mas que eles dizem que a vida morreu ou que a vida abandonou o PAF. Dizem que é por isso que as ilhas caem. São várias coisas que as pessoas falam, né? Mas enfim. E que, nesse momento, os anões começaram com a sua melancolia de que tudo que eles tocam vira pó. Vira pó, tu mencionou isso, é verdade. Os anões não conseguem criar. Construir coisas. Não conseguem construir eles conseguem criar obras de arte, eles conseguem fazer essas coisas, eles não conseguem erguer uma casa. Em algum momento essa casa cai, velho. Se eles constroem uma carruagem... Anões ainda. A espada exato. Quebra, a armadura eles não tipo estilhaça. Assim, exato. Então, tipo assim, não existem ferreiros anões. Segura essa pedrada. Tipo, um ferreiro anão é alguém que luta constantemente contra a sua melancolia. Um paladino anão diz que não consegue encontrar a justiça porque ele não consegue construir uma sociedade justa. Porque tudo que ele tenta construir vira pó. Então, assim, essa ideia é muito mais filosófica do que prática, entendeu? Não é porque o cara não consegue fazer uma cadeira. Cara, ele não consegue construir uma vida boa pra ele. Sim. E isso começa a tomar ele. E como os anões tiveram a capital destruída, os anões são a dádiva mais rara do cenário. É muito difícil encontrar um anão. Ele é ultra raro, né? Assim, ele é tão raro quanto um draconato, por exemplo. Porra, tá. Uhum. E um anão filho de, tipo, draconato... Um draconato filho de anões é mais raro ainda, mas, tipo... A principal parada dos anões é que eles estão constantemente em busca de uma nova capital. E que como eles não podem construir, talvez eles tenham que tomar a força. Então, tipo, existem sociedades secretas de anões que buscam tomar Alberich pra eles. Outros que querem uma coisa menos audaciosa e talvez tomar uma capital élfica. Os ladrões. É isso que eu ia perguntar. Os anões, eles estão meio que nessa pegada de ladrões, assim? Tipo, também, de guildas de ladrões. De guildas de ladrões, porque, tipo, imagino que essa frustração deva se construir neles de uma forma muito violenta. Cara, anões financiam expedições pra encontrar ruínas porque eles querem ter onde morar, sabe? Coisas assim. Tipo, não é porque eles querem ouro e glória, é porque eles não têm onde morar, cara. Porque se eles constroem alguma coisa, daqui a pouco pega fogo, quebra, cai um raio em cima, sabe? Tem um ditado que eu ainda não consegui criar direitinho, mas é que, tipo, nunca fique embaixo de uma árvore anã, sabe? Vai ser meio que isso, assim. É porque em algum momento, pode ser que durante uma tempestade, aquela porra daquela construção vai cair um raio em cima dela, porque foi um anão que fez. Entendeu? Vai acontecer, eles não têm controle sobre isso. Tá, caralho. Então, eles têm plena noção, então, que existe uma guerra sendo feita contra eles que parece que é da vida. Isso. Tá, beleza. Exatamente. Denso. Tá. Essa é uma pira fodida. Os Halflings são uma outra dádiva. Tá. Né? Com os Dragonborns eles são, na verdade, as últimas dádivas, né? Porque os Halflings, eles são filhos da sorte com a vida ou do azar com a vida. Eles não sabem se é sorte ou azar. A sorte, então, não engloba os dois. É que a sorte é a única divindade andrógena que tem. Todas as outras são mulheres. Tá. A sorte pode ser a sorte ou azar ou o caos. O caos? O caos. Caralho, tá. E, de fato, eles são extremamente sortudos ou muito azarados. Depende do ponto de vista. Sabe o que tu falou? Sabe o que me veio na cabeça quando tu me falou? Que, tipo, porque assim, tu fala que é uma dádiva andrógena, mas são várias? Ou elas compartilham o mesmo corpo? Porque, tipo... Ninguém sabe. Ah, tá. É porque imediatamente eu imaginei aquela... Tá ligado? Tipo, acho que toda máscara de 1000 faces é representada desse jeito. Tipo, que é a máscara que tem o rosto na frente, o rosto atrás. Sim. Tem uma carta do Magic que chama Helm of the Hosts, eu acho. Que é tipo um elmo com uma cabeça com várias faces. Com várias cabeças, assim. E aí no que essa... Tipo assim, eu sempre imaginei que no que tu vira a cabeça, tu se torna outra coisa. Sim. Tá ligado? Mas ainda assim é no mesmo corpo, por assim dizer. E eu muito imaginei, tipo... um ser que não tem uma cabeça central. Só tem cabeças pro lado, tá ligado? Que daí seria a sorte ou o azar. Mas não, doido, massa. É um pouco dessa pegada. Não tinha pensado nesse símbolo dessa forma. Na real, é massa, cara. Porque o principal dos Halflings eles viviam em Opaf, no plano material
primário, mas quando a arquiteta veio pra esse plano, alguma coisa aconteceu, ela ia ser morta, ela sabia que ela ia morrer, Aham. ela criou uma dimensão de bolso pros Halflings, que é é uma estrela verde que brilha no céu, Tá. mas que é um pequeno planetinha tipo do Senhor Kaiô. Se tu caminhar do ponto A pro ponto B, tu demora um dia de Demora caminhada. um dia e tu dá a volta. Tu dá a volta no mundo, em um dia. A gravidade também é pesada? Não, é Tem um normal. macaquinho? Pode ter. Macaquinho fazendo Pode assim. ter. Mas ela criou esse plano pra eles viverem lá. Tá. Só que como eles são filhos do caos, ou da sorte, ou do que fosse, Aham. quando eles foram largados ali dentro, a parada desandou, velho. Eles começaram a criar famílias e clãs e dinastias, e tipo, a parada... Tipo, se passaram muitos anéis e eles estavam lá dentro e eles... Eles tinham que ter saído antes e eles não saíram. Porque, Eles não podiam. porque a arquiteta disse, vocês não podem abrir essa porta. Então talvez a arquiteta tenha arquitetado o caos. Provável? Ah, Provável. massa. A parada é assim, ó. Qual que é, na verdade, a melancolia dos Halflings? Ela é um pouco cômica. Um Halfling não consegue abrir uma porta pelo lado de dentro. Nenhuma. Nenhuma. Ele não consegue. Ele é incapaz. 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 Ele pode gerar uma explosão que vai abrir a porta. Se ele pensou nisso, ele não consegue explodir. Ele não consegue. Ele não faz. Ele não consegue nem ter a ideia? Ou ele consegue ter a ideia? Que ia ser muito engraçado se ele, tipo, tentasse forçar pra ter ideia e ficasse... Não, ele não consegue. Ele não consegue Ele não consegue. conceber O essa jogador pode pensar. O mestre vai falar, você não pensou nisso. Aham. É impossível. Você não pode ter pensado nisso. Sim. Tanto que uma das formas de descobrir se uma coisa tá do lado de dentro ou de fora é chamar um Halfling. Se ele conseguiu abrir a porta do lado de fora. Ah, que doido. Pô, massa usar isso de um jeito prático. E tipo assim, eles... O que é curioso, porque tem tavernas que o Halfling não consegue abrir a porta. E aí, ele entra e fica preso? Não, ele não consegue abrir a porta pelo lado da cidade. Ele tá em Albany que ele não consegue abrir a porta pra entrar. Porque mostra que aquilo é o lado de fora. E Albany que é o lado de dentro. Mas é só algumas, não são todas. São algumas. Caralho, que Então loucura. talvez seja uma dimensão que esteja... Abraçando o Talvez, Albany. é. Nossa, mostrando de novo causas, dimensões, essas paradas assim. E tipo... Caralho, que loucura. Mas assim, por exemplo, se alguém abre uma porta Ele pode e ele passar. vê... Sério, mas ele vê isso acontecendo. Tipo, a cabeça dele explode ou alguma coisa Não, assim. ele olha e fala, caralho, velho, vai dar certo. Aí ele não consegue. Ele vai tentar girar e a mão dele não vai, tá ligado? Eu não consigo abrir essa porta. Aí alguém faz... Meu Deus! Tanto que assim, Gênio. ele consegue falar, abre essa porta pra mim, ele consegue. Doido, tá, ok. Mas ele não consegue ter um plano pra abrir essa porta. Sim, entendi. Talvez se ele ficar pensando que ele tem que chamar alguém pra abrir a porta, ele não consiga. Se ele pensar demais. Ele tem que só chegar e ele falar, tem que só chegar abre a porta, e- abre a porta, abre a porta. É, tá. Exatamente. Tá, massa. E, na verdade, assim, de todas as melancolias, a do Halfling é a menos pesada. Ah, mas eu consigo ver nas situações onde ela fica muito violenta. Exato. É. Se um Halfling Situacional, se um assim. Halfling tem que abrir a porta pela sua vida, ele não consegue. Significa que ele vai ter que lutar pela, tipo, vida dele. Porque ele não tem opção. Ele não consegue fugir. Sim. Eu pensei em uma coisa pior. Eu pensei em, tipo, sei lá, dois halflings separados por alguma porta que, enfim, um tá preso e o outro tá pra morrer, só que ele não consegue abrir a porta. Tipo, enfim, Sim, é. coisas assim. Quando a gente jogou a mesa, o Vinzão deu uma ideia muito massa, cara, que eu adotei como base do sistema. Que é que todo Halfling caminha com um peso de porta. Que ele abre a porta e põe o peso. Que ele não precisa, que ele a não porta vai precisa estar se sempre preocupar. aberta. Ah, massa. Ou um calço, tá ligado? Um calço, sim. Um calço tipo de madeira, assim. Aham. Aí, acho massa, assim, tipo, aventureiros Halflings caminham com calços, tá ligado? Pra Sim. poder deixar as portas abertas. Então tem isso, assim. E é curioso, porque eles não conseguem... A porta pro plano deles tá sempre aberta, porque se fecha, eles não conseguem sair. Eles não conseguem sair, sim. Então tem isso também. Isso é uma das coisas que a gente conversou, nossa, Muito tempo atrás. Quando tu concebeu o Skyfall, a gente falou sobre isso, sobre a questão de, tipo, os Halflings não, tipo, estavam sumidos e Exato. alguém abriu a porta e falou, pô, finalmente, Mas foi o isso. que aconteceu? Eu não consegui abrir. Exato, é tipo isso. Quando ele tava tendo a luta por ver quem ia ficar com a cidade de Alberic, eles encontraram uma porta pros Halflings. E eles abriram, tinham uns Halflings lá de boa, eles, pô, velho, o que vocês estão fazendo aqui? A gente não conseguiu abrir a porta. Não dá pra abrir a porta. Exatamente. Tá, E eles são clãs, tipo, clãs... não nórdicos, clãs... Caralho, velho. Inglaterra, Irlanda. Tipo, Irlanda. clãs irlandeses. Aham. Eles têm nome, tipo, McAllister, McCalkin, Nossa. MacLeod, assim, são umas coisas assim. Sim. E eles são foda em culinária, tem toda essa pegada, assim. Inclusive, talvez já tenha saído nesse dia que tá saindo isso, talvez já tenha saído o vídeo do Cozinha dos Tronos, que eles vão fazer um prato típico Halfling pro cenário. Caralho, é E aí verdade. vai ter a Nossa. receita. E eles... Se já tiver saído o vídeo, link no descritivo. Se não, também, no futuro No vai futuro, ter. link no descritivo. E eles
montam alpacas. Montam alpacas. São Massa. montadores de alpacas. Montadores Então, assim, de tem várias coisas. Eles são um alívio cômico, mas legal. Sim, massa pra caralho. Tá. Os elfos e os gnomos, eles vieram de outro planeta. Isso já dá um bug do caralho. É, assim. sim, então. Mas Alienígena. eles são aliens. Eles são aliens. Eles são aliens de fato. Eles vieram de outro plano, deu um rolo fudido, fecharam o portal, ficaram presos aqui. Eles estão presos aqui, não conseguem voltar pro seu plano porque a estrela do plano deles desapareceu do céu. Eles acreditam que o plano deles colapsou. E presos nesse continente de Opaf, eles começaram a explorar o negócio. E os elfos são extremamente férteis. Muito férteis. Coelho, Porque nervoso. eu assumi como canônico aquela parada de que o elfo ele consegue mudar o seu gênero e o seu sexo biológico. É mágico. Se eles são não binários, né? Acho que é isso. Eu acho que é isso. E eles, não, e, na verdade, assim, pode ser o elfo, a Não, elfa, gênero fluido. Eles são gênero fluidos. Isso. É. E eles conseguem, na verdade, tipo... É uma questão, na verdade, de adaptação. Eles sobreviveram no mundo deles porque qualquer cidadão élfico poderia ter filhos. Sim. Então é comum você ter, tipo, 12 filhos, se você é um elfo. Até porque tu vive pra caralho. Então todo elfo tem, tipo, 10 filhos, tá ligado? Sim. Então, e aí, isso dá uma dinâmica muito louca no casal. Tá, questão da idade dos elfos. Vivem pra caralho. Eles ainda vivem pra caralho. Eles Vivem. têm essa questão, então, de tipo... 1000 anos? Não. Eles vivem, tipo, 300 anéis. Ah, tá. 300, tá. mais ou Beleza, menos. ok. Mas assim, também... Eles não são milenários. Não. Também, assim, o ano em Opaf dura menos, né? Ele dura 240 dias. 140 dias. Então, na verdade... Então é menos ainda, se for pra pensar. isso. Exato. Eles Sim. vivem menos ainda. Tá. Tipo, um humani, tanto o Embo quanto um Kia quanto um Tifli, vive ali uns 120 anéis, entendeu? Legal, tá. Ele vive um dobro. Então Se é... tivesse é. com 160... Legal. 200 Então não tem essa parada de tipo dele 125 anos ele atinge a maioridade. Não, tipo, Não. ele atinge a maioridade Ali sei. com 20. Tá. Claro. Tem que lembrar isso, né? A maioridade, na verdade, o cara tá com 20, ele na verdade estaria com uns 15, né? Sim. No nosso Sim. coisa. Sim, é mais ou Acho que menos maioridade assim, também é só pra ter mais ou menos também, um contexto de... de quantos anos tem, tá ligado? Sim. Não, legal. Nossa. E os elfos, eles se dividem em cortes, né? Não tem tipos diferentes de elfo, tem qual corte ele resolve pertencer. Isso aí é massa pra caralho. Um elfo, ele quando escolhe uma corte, pode ser a corte do inverno, da primavera, do outono. Inverno, outono, primavera, verão. Se essas 4 cortes que tem, ele nasce numa corte, provavelmente ele vai ser daquela corte pra sempre. Se ele sai dessa corte, por algum motivo ele é um exilado, ele não tem mais corte. Uhum. Provavelmente ele vai ser caçado e morto. Caralho, sério? A única exceção a isso são os meio-elfos. Se um elfo nasce de 2 cortes diferentes, tipo, eu sou filho... O meu Do inverno e pai... do verão. Do inverno e do verão, por exemplo. Aham. Significa que eu ou posso pertencer às 2 cortes com condições, ou eu não posso pertencer a nenhuma corte. Tá. Quando o elfo passa pelo ritual mágico de pertencer a uma corte, ele ganha uma série de poderes. Ok. Lembrando que não são dons, são poderes. São poderes. E esses poderes são de acordo com a corte dele. Então, tipo, os elfos de outono são mais ligados à maré, tem uma vibe com peixes e coisas assim. Os do inverno são mais ligados a, tipo, matar criaturas gigantescas e proteger o mundo delas. Tamo aí. Massa. Tamo aí. O do verão, eles são mais, tipo, arquitetar planos arcanos estúpidos. Provavelmente vão dar errado. São power hungry pra caralho, assim. E os elfos da primavera são os mais clássicos, defensores da, tipo, natureza e não sei o que, né? Massa. Tanto que os elfos da primavera, eles têm uma árvore que representa eles. E se a árvore é cortada, eles morrem. Todos eles morrem. Não, cada um tem a sua árvore. Ah, cada um tem o seu bonsaizinho. Que é uma árvore. É uma árvore, sim. Ela Tá. cresce e fica gigantesca. Tá, cada um tem sua árvore gigante. Se essa árvore cai, eles caem também. Isso. Ou se eles caem, a árvore cai. Ah, então as árvores têm sua vida de Tem 300 a anos sua também. vida 300 também, é. Caralho, que E aí, treta. as marcas que eles têm no rosto são, na verdade, no corpo todo, são os veios da árvore, tá ligado? Sim. As marcações do casco delas. Quando eles têm filho, é, na verdade, uma semente que cai, não sei o quê. Sim. Tem toda essa vibe, assim, né? Meio mística. E tem, tipo assim, tem alguma coisa a ver, por exemplo, sei lá, se a árvore perde um pedaço, mas continua vivo, se um pedaço dela morre. Não, isso não tem. Tá, isso beleza, Não ok. tem. Mas assim, acontece algumas coisas tipo, porra, um elfo da primavera tem o braço cortado. Um pedaço da árvore dele vai... Talvez caia, Talvez e, caia, as, talvez. e as pessoas que estão naquela cidade olham e falam, porra, aconteceu alguma coisa com ele. Vamos curar essa árvore e a gente cura ele. Isso pode ser que aconteça. Caralho, que doido. Se a árvore ganha pontos, se a árvore passa por rituais pra recuperar pontos de vida, o elfo também passa. E também recupera. Nossa senhora. Mas se a árvore é louco, assim. cortada, ele também... Ele também morre. Então assim, vai ter mecânica pra aleatoriamente, de repente, tu ganha alguma coisa. Assim, pum, você vê que alguém fez alguma coisa com a tua árvore lá. Tá ligado? Massa. Então é normal isso, assim. Que pode ser perigosíssimo Puta, também. perigosíssimo, é. Massa. Tipo assim, você pega uma praga
por exemplo. Tá, o reino dos elfos, ele fica separado de Alberic. Fica, a de todo mundo fica separado de Alberic, né? Alberic é bem no centro Ah, tá, entendi. e os outros estão, tipo, em volta. Tá. O dos elfos, eles se espalharam, e eles têm um sistema político estranho, porque eles são 4 cortes, né? Quando passa a estação troca quem é o rei ou rainha élfico, né? Quem é o da estação oposta, tipo, se agora o verão é o rei, o rei ou a rainha do inverno é o senador em Alberic. É quem representa os elfos em Alberic. Nossa. E os outros 2 estão na espera de tomar o lugar. Esses 2 não podem ser assassinados por decreto divino. Isso significa que eles são imortais enquanto eles estão sentados no trono. Caralho. Tipo, de fato, assim, eles não morrem. Aham. Assim que eles saem, eles podem ser mortos. Sim. Significa que, normalmente, um rei élfico não sobrevive para se tornar senador. Caralho. Tipo, eles falam isso, tipo, pô, ele foi foda o suficiente pra virar senador. Significa que ele sobreviveu uma estação sem ser assassinado. Foda. É louco. Caralho, que treta. E qual a melancolia deles? Eles não têm, né? Eles são... Ah, eles são alienígenas. Eles são É, alienígenas. então eles não têm melancolia, tá? Mas isso significa também uma outra coisa. Eles são vistos como os colonizadores. Eles têm um certo... Cara, tem um... Como eles são mais populosos do cenário, às vezes parece que eles são vistos como praga, tá ligado? Ah, boto fé. Tipo assim, pô, eles são os caras que trouxeram a magia de fato pro cenário, sabe? Será que a gente não cometeu um erro? Será que eles não cometeram um erro, sabe? Então eles não têm melancolia, mas eles têm outras características desse gênero, entendeu? Sim, isso me lembra muito Mass Effect. Me lembra, tipo, o fato de que os Salarians forçaram a tecnologia nos Krogan por causa disso. Isso. Deram um uplift, né, que eles chamam. Eles deram a tecnologia pra quem não joga Mass Effect, vai jogar Mass Effect. Primeira coisa, vai jogar Mass Effect. Mas existe uma raça que, tipo, que era super inteligente, passou por aí dando a tecnologia pras pessoas, mesmo que não fosse hora, e por causa disso deu treta. Exatamente. Os gnomos vieram junto com os elfos nesse portal, e eles são os caras que espalham o conhecimento, por isso que a língua comum é gnomo. Tá. A língua comum no cenário é gnomo? Que é o Que português. doido. Os É o gnomos português. falam português. Tá, legal. Então os gnomos são tipo Manuel Ferreira, Massa. tá ligado? Aham. Tipo, sei lá, não sei, Maria Gonçalves, sabe? São Legal. nomes de gnomos, assim. Aham. Simas, tem o gnomo Simas. que massa. É legal, dá uns nomes diferentes, assim. Aham. E todos os gnomos são acompanhados por um espírito animal, que ele é uma manifestação espiritual da alma do gnomo. Só gnomos conseguem ver o do outro, ou xamãs. Mas é um negócio meio Shaman King, assim, fica atrás gigantesco, Só que- eles vão andando do lado. Vão andando do lado, às vezes fica grande, depende de como que manifesta. E o Legal. poder do gnomo determina o tamanho do, coisa dele. Pô! Significa que dá pra ter, tipo, um Jojo do Sim, Bizarro Adventure. sim. Ururu! Tipo assim, normalmente são, tipo, animais, assim. Ou animais que existem no plano de Opaf, ou animais mágicos que são misturas de animais diferentes. Tipo, Nossa. é um animal que é tipo sei lá, um macaco com chifres de bode e um chifre de rinoceronte no meio, assim. Umas coisas estranhas, rola assim. umas misturas doidas. É, rola. E ele é a representação da alma daquele gnomo. E tipo assim, esses animais que são hiper fantásticos, digamos assim, que são animais... Não quero dizer hiper fantásticos, qual que é a palavra? Bom, enfim, esses animais que são essa mistura, eles são vistos como algo tipo... Por exemplo, Deus ou alguma coisa assim. Tipo, porque sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando assim, por exemplo, tu carrega o teu espírito animal junto contigo, aí tu tá do lado de um urso, aí chega alguém que tem uma ganesha atrás, assim, parece uma... Ah, tá. Sim. Não tem essa... Tá, não tem essa distinção, tá. diferenciação. Sim. A ideia quando for criar um gnomo no cenário é que tu não vai criar primeiro o teu gnomo, tu vai criar primeiro o teu animal. Que ele é a representação de qual é a personalidade do teu gnomo, entendeu? Entendi. Meu gnomo, ele é mega, tipo, furtivo e não sei o que, meio esquivo, mas ele é um pouco sedutor, talvez seja um gato, entendeu? Ah, doido. Tem E um eles pouco são, disso, eles assim. são só animais, agora para pensar, eles são só animais ou eles tipo, têm misturas com humanoides, por exemplo? Não, são só animais. Ah, tá, são animais. Animais. E a conexão natural que eles têm, assim. E por mais que isso dê alguns benefícios pra eles, tem vários dons de gnomos que são relacionados ao seu espírito animal, Legal. também traz alguns problemas, porque traz o que é chamado de impulsos. Os gnomos, eles têm impulsos, que são impulsos animais, assim, Quase como instintos, assim, como força de instinto. É uma assim. força que guia eles pra tipo, fazer alguma coisa, né? E aí, talvez de um dia que seja gato, por exemplo, seja de constantemente apagar suas trilhas. Isso talvez seja matar algumas pessoas, entendeu?
Ah, caralho, tá Tipo, entendi. é um impulso. Sim. Caminha com ele, sabe? Sim, Então o livro vai dar algumas sugestões, mas a gente incentiva que o cara crie os seus. legal. E os últimos que a gente vai falar hoje por causa do horário também são os Urodelos. Urodelos. São as salamandras que vieram do plano elemental. Esse é o último grande acontecimento de Skyfall. Que são tipo os Genasi, assim. Que são tipo os Genasi do Tá. cenário. Aham. Em algum momento, alguns anéis atrás, não muitos assim, abriu-se um dos portais, que na verdade é o portal que eu acho que dá para os orcs. Eu tô decidindo ainda qual que é o reino que vai perder o portal para Alberic. Aham. O portal foi fechado e no lugar do portal para essa capital, abriu um portal para o plano elemental, inicialmente do fogo. Tá. E os Urodelos saíram de lá e foram, né, tidos como primeiro, pô, vocês estão invadindo Alberic, não sei o Sim. que, blá blá blá. Aquela treta inicial Aquela treta do inicial desconhecido. básica, normal. Mas eles falam, não, cara, a gente veio aqui pra poder ajudar vocês porque o nosso plano foi destruído. Nós queremos evitar que o de vocês seja. E aí, eles chegaram pra poder falar sobre isso com os senadores, enfim. E eles receberam... Todo o Urodelo recebe um livreto. Que é A Sua Vida em Opaf. Caralho. Esse livreto é o livreto que os apoiadores ganham. Ah, que doido. O livreto, antes a gente fala, tipo, vamos falar do tipo livreto se você apoiar Skyfall. O livreto que você vai, tipo, ganhar, ele é, na verdade, o livro que os Urodelos ganham antes de ser publicado. Ele é o que o cara tá escrevendo e discutindo com os outros escritores. Porque no livro tem hora que ele vai falar, os anões são assim, assim, assado, blá, blá, blá. Aí algum outro escritor vai, tipo, comentar, cara... Vai botar uma nota de rodapé. Só que como você... se fosse, assim, no isso, livro, é porque assim. existe um espelho mágico em Alberic que ele conecta vários espelhos. E quando eu escrevo alguma coisa na tipo, minha mente, eu passo pra esse espelho, todo mundo consegue ver escrito o que eu pensei. Caralho. Então todo mundo consegue comentar no do outro. Todo mundo que tem esse mesmo espelho para esse mesmo plano, né? Aham. E aí esse livro, ele é esses encontros de tipo coisas. Tipo, cara, você acha uma boa ideia falar sobre os anões dessa forma? Acho que a gente pode ignorar o fato que foram eles que tipo, trouxeram o dragão. Eu falo, não, cara, aproveita e fala que também foram eles que assassinaram não sei quem, não sei quem. Não, isso a gente tira. Só que, tipo, pro apoiador isso tá escrito. Sim. É um pouco da pegada que tem em Shadowrun, que tem aqueles comentários da Matrix. Sim. É tipo isso. Tem comentários de quem tá escrevendo o livro. Quase como se fossem uns post-itzinhos, assim, juntos. Isso, exato. Essa vibe. Uhum. Então, os Urodelos, eles possuem dons elementais, né? E eles também possuem esses impulsos destrutivos. Eu não achei muito bem o nome pra isso ainda. Tá, ok. Mas é como que... tipo assim, como eles são filhos do fogo, o Titã do Fogo, por exemplo, eles têm impulsos que o fogo tem. Seria a melancolia deles. Os do ar tem outros, os da terra tem outros, os da água Sim. tem outros, né? Não falando da melancolia dos gnomos, que os gnomos também são alienígenas, né? Também Segundo os são elfos. alienígenas, Então isso. eles não têm Na verdade, esses três são os que não têm melancolia, né? Ah, tá. E a vibe é essa, tipo, eles são tomados por um senso de proteger o mundo, mas outros vieram meio que junto, assim, porque eu ia colapsar. Então, tipo, tem taverneiros urodeus. E quando eu falo urodeus, é tipo aquela salamandra que tem aquelas anteninhas, aquela barbinha aquática. Eu esqueci o nome daquilo, mas... Salamandra aquática que tem anteninha. Isso, e barbinha. exato. Tem um Pokémon que parece com essa porra, um Pokémon de água. E a vibe é que elas vieram pra poder ajudar tanto quanto possível no mundo de Alberic, né? E elas são pra quem gosta de jogar com coisas estranhas. Tipo, cara, quero jogar com uma salamandra de fogo. Nossa, Beleza. pra caralho. Tem isso, tá ligado? Você pode jogar com essa parada bizarra. Então, essas são as principais. Essas são as que estão presentes no livreto de campanha que a galera vai receber. O foco do livreto de campanha é falar o básico do cenário e mostrar como criar personagem. Uhum. Não é um detalhamento maior. Não vão ter muitos dons nesse livreto, porque a vibe não é essa. Entendi. No livro de campanha mais pra frente, talvez tenha, mas por agora é pra que você comece a jogar suas aventuras dentro desse cenário, tanto quanto a gente vai jogar se o financiamento der certo. Então, para que o financiamento dê certo, não esqueça de entrar no link catarse.me/SkyfallRPG e contribuir, cara, com o que der. Toda a contribuição vale a pena pra caralho. Nós estamos querendo reverter toda a grana que a gente conseguir com formação, com essas coisas, tudo pra esse projeto, pra que ele dê certo, que a gente quer muito fazer Exatamente. esse projeto. Dá muito certo. louco mesmo. Temos perguntas Perguntas e respostas, rapaz, Deixa eu de pegar vocês. aqui. Botamos no Twitter, no Instagram e é isso aí? eu E é acho. isso aí. Eu tô tentando abrir aqui direitinho, mas a gente tem algumas coisas. Tipo, que a gente quer saber mais sobre divindades, falamos um pouco hoje, mas vamos falar Falamos mais um a pouco fundo coisa. hoje. Uhum. Porque às vezes eles caem do céu. Ah, maluco. Essa é uma dúvida. É a a dúvida. pergunta que tu tem que levar pra mesa. O setting, ele é mais Eberron, mas alguma coisa ele é mais de Skyfall. Ele tem essa pegada de tecnologia e magia, mas Sim. ele é até mais do que Não, Eberron. não tanto revolução industrial, né? Tipo trem, não tanto maquinário, Não sem tanto steampunk, maquinário. mas tecnologia, telefones, comunicação. De onde vem a magia
a magia ela vem do plano do Arcanum. Tu sobrepõe uma realidade sobre outra quando você conjura uma magia arcana. E a divina vem de fé. Né? Então, você tem fé em alguma coisa, você consegue ter magia. Raças jogáveis secundárias, velho. Essas raças jogáveis secundárias fizeram várias perguntas sobre isso de tritões e coisa assim. Vão estar mais pra frente no cenário. Não vai ter no livreto, vai ter mais pra frente, né? Ok. E elas são normalmente filhos de titãs. Essa é a ideia. Enquanto existem as tá. dádivas, existem os filhos de titãs ou de outras criaturas, né? Talvez seja, sei lá, filho de rakshasas, por exemplo. Nagas, por exemplo, talvez sejam jogáveis. Mas que são coisas menores. Por quê? Porque é importante lembrar que o continente de Opaf ele é pequeno. E as pessoas exploraram um pouco em volta. Talvez exista um outro continente com outras raças, entendeu? Que tenha uma outra história. Sim. Mas o mundo vai cair, talvez não tenha tempo de ir pra lá, então será que vale a pena? Então, essa é a vibe. E a última coisa era sobre os Death Saving Throws, se realmente vai ser permanente ou não e como é que funciona. Essa é a ideia do cenário. Ah, mas é muito difícil. Sim. Essa é um pouco da ideia. O cenário é pra ser punitivo. Ele é pra ser menos... eu sobrevivo a tudo, sabe? Sim. Porque assim, sobreviver em Skyfall vem com custo, cara. E às vezes o custo é a sombra. Porque nada te impede de tu passar no Death Saving Throw gastando ponto de tipo sombra. Sim. Quer dizer, ganhando ponto. Ganhando ponto de sombra. Tu pode ganhar ponto sombra e passar, cara. Tudo Sim. bem, tu permanece com uma ideia heróica. Mas quanto mais heróico tu é, provavelmente menos próximo da vida tu é e mais próximo da sombra tu se tornou. Mecanicamente, por exemplo, tu pode fazer isso depois de ver a rolada do save. Não, acho que vai ser antes. Tá. Tipo assim, o senão depois tu seria até... pois é, depois talvez venha, mas tipo, com muitos pontos, entendeu? Sim. Mas eu não sei ainda nesse ponto especificamente. Enfim, mecânicas Mecânicas à parte, mas a ideia é que se torna mais difícil mesmo, né? Uhum. O que significa que as pessoas valorizam muito mais, né, dessa forma, permanecer vivos. Tipo, as pessoas andam com muita poção, né? Aventureiro anda com poção pra caralho. Sim. Mecânicas pra ganhar ponto de vida temporário, essas coisas que facilitam bastante. Nem só isso, talvez até prioridade, né? Porque, tipo, se alguém cai, tu tem um turno pra dar uma poção pra essa pessoa. Com certeza. E aí, pronto, de boa, ela não vai precisar fazer o Death Saving Throw. Exato. Mesmo que seja permanente o cacete. Então, tipo, a tua prioridade, literalmente, tipo, alguém cai em luta, tu arregala o olho. Tipo, a tua prioridade Sim. ela shift, assim, ela Inclusive, não fica mais esse negócio. uma outra coisa importante é você consegue tirar o teu segundo Death Saving Throw. O primeiro, ele é permanente. Brilhão, né? O primeiro, que é o teu nome verdadeiro, ele é permanente. É o teu nome em Absal. O segundo Death Saving Throw é o teu grilhão. É o que a morte interpreta que tu tá te prendendo ao plano ainda. E aí vai ter uma mecânica pra Downtime Activity de progressão pra tu perder o teu segundo ponto, né? De tu resolver o teu Grilhão. Massa. grilhão. Podendo ser, às vezes, em mesa, talvez uma resolução de uma quest, Massa. ou tu fazer em Downtime Activity. A não ser que seja Tiffany. Aí, só Lamentex. Ou não, na real. Porque Não, o Tiffany Tiffany pode resolver o Grilhão, é verdade. Inclusive, Mas tu vai começar com com dois. dois já, se fudeu. Desde tipo nível 1. É. Então os Tiflins que sobrevivem são foda mesmo. Ou poucos são aventureiros. Porque eles são tão próximos da morte final, né? Sim. Que é muito comum ver Tiflin fazendeiro. Porque é uma vida mais comum, né? Uma vida mais simples. Menos perigosa. Mas é isso. Maluco, vamos. Rapaz, espero que vocês tenham curtido mais um episódio de Boletim na Queda. Esse foi o terceiro Boletim na Queda, onde a gente falou sobre... por cima, sobre boa parte das dádivas. Boa parte das dádivas, sem falar sobre kobolds e draconatos. Isso, porque eles caem num ponto um pouco estranho e diferente. Porque ao mesmo tempo que eles são dádivas, eles têm dons, ninguém sabe do que eles são filhos. Exato. Tá, porque eles também são, claro, porque eles também, tanto kobolds como draconatos, têm sangue dracônico. Possuem ou, sangue enfim, dracônico, possuem um toque dracônico de algum jeito. E a gente vai deixar pra um programa só sobre dragões. Porque dá coisa pra caralho, velho. Dragão é coisa pra caralho. Muito bom, tem que ser. Tem que ser, não. Tem que ser. O nome é Masmorras e Dragões, velho. Dungeons and Dragons. Tem que ter dragão. Rapaz, se vocês curtiram, por favor, não esqueça de dar uma olhada no projeto, conferir os outros vídeos. Nós temos 2 boletins aqui falando exclusivamente sobre Skyfall. Queremos muito fazer esse projeto dar certo, rapaz. Então, catarse.me/SkyfallRPG. Isso mesmo. Pode procurar a gente também no Twitter, no Facebook, no Instagram. Se quiser bater papo sobre isso, a gente tá direto conversando com a Rapaze sobre isso. E é isso aí, rapaz. É isso aí. Boa semana. E boas rolagens.